Dados do Cadastro Nacional de Adoção no Brasil revelam que a maioria dos pretendentes desejam adotar crianças de até 5 anos de idade, o que representa 33,29% das adoções no país. Quando não adotados, crianças e adolescentes permanecem sob tutela de serviços de acolhimento até completarem a maioridade. No entanto, uma pesquisa realizada pelo Programa de Pós-Graduação em Projeto e Cidade da Universidade Federal de Goiás mostrou que essas entidades não se parecem em nada com um lar de verdade, o que pode prejudicar o desenvolvimento psicológico e social da criança e do adolescente. A pesquisadora Marliene Ferreira descobriu que essas moradias precisam apresentar menor transitoriedade e maior flexibilidade espacial. No ADUFG Repórter de hoje, mostramos como isso é possível na prática. Acompanhe! Meu nome é Marliene Ferreira, eu sou formada em Arquitetura e Urbanismo pela UFG e eu desenvolvi a pesquisa O Lar Inexistente, Análise de Edifícios de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, dentro da Universidade Federal de Goiás, em pesquisa de mestrado. E a ideia surgiu dentro ainda da graduação, quando tinha que definir o tema para o TCC, e eu tive o contato com essas entidades e percebi o quanto que a arquitetura ali dentro era carente e era uma área muito defasada de pesquisa dentro do âmbito da arquitetura. Então, a partir dali surgiu a ideia e eu comecei desenvolvendo no TCC, desenvolvendo as entidades de Goiânia. E quando eu saí da faculdade, já quis entrar num mestrado. E tive a ideia de aumentar essa pesquisa, aprofundar. A pesquisa, ela surgiu na questão do lar, porque são entidades de acolhimento. O ato de acolher, ele é enfatizado pelas leis de proteção da criança e do adolescente. Isso deve acontecer dentro das entidades. Então, a partir daí, surgiu essa ideia de analisar o lar dentro das entidades. O lar, para ele estar acontecendo dentro de uma casa, que é diferente de lar, tem que existir o habitar. E a partir daí, eu analisei as questões de territorialidade, identidade nos espaços, pertencimento, domesticidade, cotidiano banal, dentro da entidade de acolhimento. E pôde-se constatar que tem uma grande troca de moradias, uma provisoriedade constante, que atrapalha o pertencimento. E isso impede muito a constituição de um lar, o que é prejudicial para as crianças e adolescentes acolhidos. Dentro da entidade de acolhimento, por lei, você deveria permanecer até 18 meses. Só que ele tem uma ressalva, se for para o bem-estar do menor. E acaba que essas crianças e adolescentes acabam ficando muitos anos. Então, por exemplo, a entidade que eu fui eram meninos entre 13 e 15 anos. Mas essas crianças e adolescentes, elas estavam lá há muitos anos, desde a primeira infância, desde os 6 anos, 4 anos. Então, o que a gente percebe é que eles não ficam 18 meses, ficam numa grande tentativa de reinserção familiar e eles acabam chegando a uma idade superior de 13 anos, que é uma idade que é muito difícil ser adotado, porque quem deseja adotar que a criança já tem 3 anos de idade, e eles acabam ficando muito tempo ali dentro. Se eles passam toda a infância e adolescência, e eles não têm um lar dentro dessas entidades, quando que eles vão ter? E a questão arquitetônica, ela deveria ser acolhedora. O que acontece? Eles deveriam ser espaços flexíveis, em questão de divisórias, em questão de design de interiores. Existe um descaso por parte de investimento, não existe um investimento suficiente para que isso aconteça. E isso não é só questão estética. Quando eu desenvolvi a pesquisa, eu quis ouvir a questão dos acolhidos, qual que era a opinião deles em relação ao espaço. E dentro da pesquisa, para o lar acontecer, precisa ter a identidade e a territorialidade. No âmbito arquitetônico, eu coloquei isso como a materialização, que seria a identidade. Quando é seu lar, você vai expressar ela, a sua identidade individual, para você ter identificação com o espaço. A territorialidade, você vai demarcar o seu espaço, você vai ter propriedade para demarcar aquele espaço. Por exemplo, quando você está na casa dos seus pais e ainda é criança, normalmente o seu quarto, as crianças conseguem demarcar uma territorialidade. Elas têm domínio sobre aquele espaço, o que já entra dentro da domesticidade. Lá dentro, eles não conseguem materializar isso. Para isso acontecer, devia ter espaços que propiciassem isso. Um exemplo, se os quartos tivessem nichos individuais para eles colocarem os objetos deles. Aqueles objetos têm algum afeto para ele, não são simplesmente os objetos. Isso traria mais conforto para ele. Outro exemplo, lá dentro a comida chegava pronta. Isso afeta a questão da memória.
o que já vem também é a identidade. Dentro da identidade brasileira, é uma questão de identidade cultural, a questão de se alimentar junto, fazer as refeições numa mesa. Lá não tinha um espaço propício a isso e as refeições não aconteciam dentro da entidade. Isso era uma questão que todos falavam e é algo que afeta eles na questão da memória, porque a comida, ela tá extremamente ligada ao olfato, né? E o olfato já é comprovado pela neurociência que ele é conectado às memórias. Então, são memórias que eles guardam de uma forma positiva do lar que eles têm como referência na família, mesmo tendo algo traumatizante ou de vulnerabilidade acontecido ali dentro, né? Então, são questões que afetam e também afetam o desenvolvimento psicológico deles, a convivência social, porque eles acabam se fechando para o convívio da sociedade e para o pertencimento ao lugar. E quando eles se fecham ao pertencimento ao lugar, acontece a desterritorialização. A rotatividade é tão grande que ele não consegue se apegar a um lugar. Ele carrega consigo os valores da vivência dele, mas ele não carrega uma forma de ser. Ele se adapta muito fácil aos lugares. Ele não vai impor o jeito dele. E isso é ruim, porque ele acaba perdendo um pouco da identidade dele. E isso, quando ele se torna adulto dentro da sociedade, é extremamente prejudicial. Dentro da pesquisa do mestrado, eu interpretei que essa pesquisa ela é extremamente importante para uma avaliação pós-ocupacional dentro das entidades de acolhimento brasileiras. Porque com uma avaliação pós-ocupacional em massa, poderia-se criar uma orientação. Dentro das leis existem as orientações técnicas, que é uma resolução conjunta, por exemplo. Só que esse documento, eu concluí que ele não é suficiente para concretizar um lar dentro das entidades de acolhimento. Com uma avaliação pós-ocupacional em massa, pode-se pegar os pontos que batem comparativos e colocar o que é mais importante dentro dessas entidades de acordo com a maioria das crianças e adolescentes acolhidos. Dentro da entidade que eu estudei, pode-se constatar que a natureza é extremamente importante para todos. E se a gente fazer uma avaliação pós-ocupacional em massa, não teria que ser obrigado a ter uma área verde bem projetada e não adaptada para essas crianças e adolescentes? A questão da individualidade, que percebeu que eles sentem falta, de materializar a identidade individual deles. Existem formas de arquitetura flexível. Por que não colocar que essas identidades devem ter uma arquitetura flexível, um design de interiores flexível, que permitam, né, a cada vez que uma criança e adolescente sair dali e outra entrar, a que está entrando conseguir apropriar do espaço. Então, eu pretendo continuar e pretendo ainda fazer alguma transformação dentro de uma entidade para poder analisar isso depois de um tempo, né? Uma avaliação pós-ocupacional para saber se isso realmente foi bom para as crianças e adolescentes que passaram por ali.